Que a paz e a graça do Senhor continue com todos, em nome de Jesus, amém. Gostaria de falar hoje um pouquinho sobre dívidas. Dívidas mesmo. Quem aí tem alguma dívida? Tem alguma coisa a pagar, né? Dívidas são aquelas coisas que a gente tem para pagar para alguém, para alguma empresa. Que tipos de dívidas nós temos? Tem aquela de água, de luz, né? Alguém conhece essa aqui? Da CPFL? Não conhece? Tem essa. Tem a do cartão de crédito também. Tem vários tipos de dívidas, né? O que mais? Alimentação, tem a escola dos filhos, material escolar, tem telefone, TV, internet e muitas mais outras coisas, né? Tem essas dívidas que nós estamos todo dia atrelado a elas, né? Nós temos que trabalhar, todo final do mês nós vamos pagar. Tem aquela dívida que é um pouquinho mais chata também, aquela que você precisa e pede emprestado para alguém. Essa é um pouco mais incômoda, né? Você fica devendo a pessoa, você precisa sempre estar lembrando disso também. Você vai ficar, sempre que você vê a pessoa, você vai lembrar, você fica lá, né, devendo a pessoa. Que dever é uma palavra que ninguém gosta, né? É uma palavra forte. Estou devendo alguém. E ter uma dívida incomoda, né? Tira a paz da gente. Quanto maior a dívida, mais a gente está ali incomodado. Isso que nós estamos falando de dívidas financeiras, né? E aí o que isso gera na nossa vida? A gente tem que mudar os hábitos, tem que economizar aqui, tem que economizar ali. Muda tudo. A gente fica com uma marca, né? Fica chegando lá o boleto nas nossas casas, nosso amigo que lembra a gente que tem que pagar. As dívidas ficam bem marcadas nas nossas vidas. Além dessas, nós temos as dívidas morais também, né? Quando vem um amigo e faz um favor para você, você fica devendo ele, né? Tô te devendo essa. Então, preciso fazer algo para retribuir esse meu amigo. Quem nunca ofendeu alguém, quem nunca falou uma palavra rude, quem nunca fez algo na rua também para algum desconhecido que não gostou, se sente em dívida, né? Então, a gente pode ver que nós temos muitas formas de dívidas em todas as áreas da nossa vida. Mas como é bom quando alguém vem e fala: te perdoo, pago essa sua dívida, pode deixar que eu pago. Você vai no restaurante com um amigo, você até lá com muita dor tinha separado o dinheiro, mas ele fala: deixa que eu pago, estou bem hoje. É bom, não é? É bom quando alguém te empresta um dinheiro, vê que você está em dificuldade, e aí te fala: pode deixar para depois, pode deixar que outro dia a gente vê isso. Vem uma sensação de alívio a você. Você não precisa mais ficar lá todo dia se incomodando, não dorme direito, às vezes não come direito, dependendo do tamanho da dívida. Todo dia se incomodando, você não precisa mais porque alguém perdoou sua dívida. Porque a pessoa esqueceu, perdoou ou alguém pagou a sua dívida. Mas a gente não veio aqui, né, essa hora da manhã para ficar lembrando tanto de dívida de pessoas que a gente deve, tanto de dinheiro que a gente tem pouco, que não fechou o mês. Não é só disso que a gente vai falar. Gostaria de falar um pouco mais sobre a nossa dívida espiritual. O que seria essa nossa dívida espiritual? Então vamos pensar que em Gênesis capítulo 3, vamos abrir nossas Bíblias. Mais no começo da Bíblia nós vemos que Deus criou o homem. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, criou o homem perfeito. Mas Deus deu a liberdade de escolha para o homem, né? Ele falou: não coma do fruto dessa árvore. Deu uma opção para os homens escolherem. Não simplesmente obrigou eles a servirem a ele. E aí em Gênesis capítulo 3, versículo 5, a Bíblia nos diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Deus deu apenas uma ordem para Adão e Eva, e explicou o porquê, que senão eles iam ser entendedores do bem e do mal. Mas foram lá, teimosos, comeram do fruto, passaram a conhecer, e daí então a gente se tem o que a gente conhece como pecado.
pecado que é desobedecer a Deus. Aqui a primeira, né, teimosia do homem. E às vezes algumas pessoas pensam, por culpa lá de Adão e Eva, hoje eu sou pecador, né? Por culpa deles. Por que Adão e Eva foram pecar? Mas a gente pode parar para pensar também que a gente tem essa escolha. Quantas vezes hoje a gente não teve a oportunidade de fazer a coisa certa e escolheu o errado? E o que é esse pecado? Pecado é aquilo que nos separa de Deus. Em Romanos 6:23, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, nós vemos aqui que tem uma coisa muito grave, né? O pecado é aquilo que nos separa da perfeição de Deus. E será que todos nós pecamos? Será que de onde que vem esse pecado? Marcos 7, versículo 20. A Bíblia nos diz: e dizia, aqui Jesus ensinando, o que sai do homem, isso é que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Quanta coisa ruim tem aqui, né? Quanta coisa ruim que a gente vê no nosso dia a dia, que a gente vê nas notícias, a gente vê as pessoas. E, infelizmente, a gente vê nós cometendo às vezes. A gente vê isso presente no nosso coração. Então, o pecado vem de dentro de nós. Então, a gente percebe aqui que tem algo que está dentro de nós que nos separa de Cristo. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8... Hoje nós vamos passar por bastante leituras, bastante versículos. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então aqui, a Bíblia nos mostra que todos nós pecamos. Não tem nenhuma pessoa que passou impune ao pecado. Agora em Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos nós se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Mais um monte de coisa ruim que está presente no nosso coração, né? Quanta coisa triste a gente viveu por deixar o pecado entrar em nossas vidas. Por tomar uma escolha que nos separa de Deus, nós todos estamos condenáveis. E o que isso significa? Que isso tem a ver com o que a gente falou no começo. Nós temos uma dívida com Deus, que são a dos nossos pecados. E nós não temos como. Não há um justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nós não temos como pagar essa dívida pelas nossas forças. Em Tiago, capítulo 3, versículo 9, vamos ver o que a Bíblia nos fala um pouco mais sobre o pecado. Tiago 3, versículo 9. Aqui, uma passagem que fala sobre a língua. Com ela bendizemos ao Pai e também com ela amaldiçamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Mais uma vez nós estamos vendo pecado presente em nós, presente até num pequeno órgão que é a nossa língua. Então, com a mesma boca que nós tentamos fazer as coisas boas, que nós tentamos louvar a Deus, nós amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança e imagem dele.
Diante de tudo isso que nós vimos sobre o pecado, vamos parar para pensar um pouco nas nossas vidas. O que nós fazemos no dia a dia? O que nós pensamos? Pare para pensar, reflita. O que está passando na sua mente nesse momento? O que está passando na sua mente quando você acorda? Qual a primeira coisa que você faz no seu trabalho? Quando alguém te ofende? Quando alguém te faz uma coisa boa? Quem aqui nunca contou uma mentira? Quem nunca brigou? Questionou as coisas de Deus? Quem nunca aqui fez algo que desagradasse a Deus? E quem aqui, quantas vezes depois de pedir perdão, não voltou e cometeu o pecado de novo? Então, é muito até triste, não? Nós vemos como nós somos falhos. O pecado também vai além de coisas... Até agora nós vimos coisas bem visíveis, né? Bem materiais do pecado. Agora em Mateus 5, versículo 21... Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Basta chamar uma pessoa de tolo que nós estaremos sujeitos ao inferno de fogo. É forte nós pensarmos que uma ofensa a alguém é um pecado que Deus abomina. No versículo 27, 28, ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Só pensar em pecar, às vezes, é um pecado. Só nós olharmos com a intenção má já é um pecado. Mais à frente aqui, nós vamos ver que no versículo 43, Jesus traz um novo mandamento para nós. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aqui Jesus traz a lei máxima, né, que é a lei do amor. Amar o próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Vamos parar para pensar na nossa vida. Será que nós estamos sempre amando o próximo? Infelizmente, claro que não. Às vezes nós pensamos mal de alguém, às vezes nós... Não, quantas vezes nós colocamos Deus em segundo plano, deixamos de fazer uma atividade espiritual para fazer uma atividade própria, quantas vezes nós não vamos ao culto e estamos preocupados com outras coisas. Nós pecamos o tempo todo. Nós estamos com o pecado dentro de nós. E se nós fizermos uma autoanálise, nós vamos ver que nós temos uma grande dívida com Deus. Mas, apesar de tudo isso, lembrem também da marca, né? A marca que as dívidas financeiras trazem. Lembrem o quanto a dívida incomoda, o quanto nós mudamos os hábitos para pagar essas dívidas, as financeiras, as morais. Agora, vamos pensar que a nossa dívida espiritual é muito pior, né? Se as dívidas financeiras já nos tiram a paz, imagina a nossa dívida espiritual com Deus. Mas apesar de tudo isso, hoje não tem só notícia ruim, né? Nós vamos falar hoje só o quanto nós somos maus, né? Vamos abrir nossas Bíblias em João 3,17. João 3,17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo para que não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento veio que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus veio ao mundo para quê? Para nos salvar de todas essas coisas ruins que nós viemos. O julgamento é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz. Nós escolhemos diariamente pecar, nós escolhemos muitas vezes fazer as coisas erradas. Mas a Bíblia nos diz que Deus enviou seu Filho ao mundo e para que nós, crendo nele, não fôssemos julgados por isso.
Em Gálatas 1, versículo 4. A partir do versículo 3. Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Jesus morreu na cruz, ressuscitou e se redimiu para quê? Simplesmente para nos perdoar de todos esses nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Esse monte de coisas horríveis, Deus morreu por nós para nos livrar disso. Agora em Colossenses, capítulo 2. Prestem bastante atenção nessa passagem. Colossenses capítulo 2, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa dívida tão grave, tão presente nas nossas vidas, através da morte de Cristo, ele cancelou o escrito de dívida. Essa marca, que não é essa aqui, né, é bem pior, é a marca do pecado, não é simplesmente alguma dívida que nós temos que pagar. Jesus cancelou, Jesus nos perdoou através da sua morte. Os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte. Portanto, nós podemos ficar muito tranquilos que a nossa dívida já foi paga. Essa dívida que nós temos com Cristo já foi paga. Ela não existe mais. Então, todo esse mundo de pecado, tudo isso que nós falamos aqui, todas essas coisas ruins que nós lembramos, o quanto nós somos capazes de fazer, já não faz parte de nós. Jesus já fez tudo o que era preciso. Jesus veio ao mundo, deu o exemplo, não pecou, venceu o pecado, venceu a morte e nos dá a oportunidade de ter o seu perdão. Diante de tudo isso, diante de ver o quanto nós somos falhos e o quanto Jesus teve amor com nós e morreu por nossos pecados, o que nós devemos fazer então? Se a nossa dívida já está paga, então não temos mais que fazer nada? Em Romanos capítulo 6, a Bíblia nos diz: a partir do versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ora, se Jesus morreu por nós e fez com que nós morrêssemos para o pecado, nós vamos voltar a pecar? Não, não vamos. Não podemos viver no pecado, não podemos voltar para trás, né? Em 2 Pedro, a Bíblia nos fala um pouquinho mais disso. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que se diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou a seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Imagina essa cena aqui do último versículo, né? O cão que vai lá, vomita, tinha uma coisa ruim no estômago, ele bota para fora, dá uma volta, depois ele vem, tenta comer de novo. É nojento, né, a gente pensar nisso. Imaginar a cena é nojento. A Bíblia nos fala que quando nós
conhecemos a Cristo, nos entregamos a Ele e voltamos a pecar, é a mesma coisa que isso. Imagine, de todo aquilo de ruim que nós colocamos para fora, quando nós voltamos a pecar, se assemelha a essa situação que é tão suja, né? Então, toda vez que nós pecamos, quando nós fazemos as coisas que é da vontade de Deus, que é contra da vontade de Deus, nós estamos nos sujeitando a parecer com essa situação. Portanto, nós devemos o quê? Fugir do pecado. O que mais que nós devemos fazer? Vamos voltar lá em Romanos, continuando a passagem, no versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Como então que nós vamos poder fazer parte dessa bênção tão maravilhosa de Deus? A Bíblia nos fala aqui, nos batizando. É através do batismo que nós nos reconciliamos com Deus. Nós somos, através do batismo, sepultados com Cristo para ressuscitar para uma nova vida. Uma vida diferente, uma vida que não é aquela mesma que a gente vivia antes, debaixo do pecado. Uma vida nova. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia fala: aqui rapidamente no versículo 8, no começo do 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por que o nosso coração? Hoje, como foi falado na aula anterior, Deus não quer só simples procedimentos nisso. Então, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, faça isso. Deus quer o nosso coração. Deus quer algo muito mais profundo de nós. Deus quer os nossos desejos mais profundos. Então, nós não devemos endurecer nosso coração, devemos entregar nosso coração a Cristo. Continuando lá em Romanos, versículo 5... Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança também da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quando nós nos batizamos, decidimos servir a Cristo, nós estamos justificados do pecado, através do sangue de Jesus. Nós temos a oportunidade de nos desvencilhar desse pecado. Para quê? Para vivermos com Cristo. Que coisa maravilhosa nós pensarmos que mesmo nós falhos, mesmo nós escolhendo coisas erradas, Deus ainda nos dá a oportunidade, de graça, mesmo sem nós merecermos, de vivermos com Ele, de termos aquela nossa dívida paga. Portanto, nós estamos mortos para o pecado. E não é só isso, não para por aí a nossa vida. No versículo 11, a Bíblia nos diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Todas aquelas coisas ruins, nós vamos considerar mortos para elas. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nós temos que negar nossas paixões, as nossas vontades diariamente. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não basta então apenas aceitar a Cristo e viver de qualquer forma. A Bíblia nos mostra que nós devemos andar em novidade de vida. Nós devemos agora entregar nosso corpo para coisas novas, entregar nosso corpo não para nossas paixões, mas para o serviço de Deus. Nós devemos viver de modo agradável a Cristo, viver de modo útil. Em Efésios 4:1,
Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós devemos... O que é essa novidade de vida? É nos esforçar, é sair da zona de conforto, é vir à igreja, é servir os irmãos, é lutar para fazer aquilo que agrada a Deus. Quantas coisas a igreja não precisa? Quantas coisas nós podemos pensar? Primeiramente no local que nós utilizamos. Tanto aqui quanto na congregação lá em São Paulo, precisa de manutenção prédio, precisa de limpeza, precisa de tantas coisas. Esse trabalho é para o Senhor. Também os irmãos. Quantos irmãos não precisam de conselhos? Se pensarmos numa igreja, tem pessoas mais idosas, tem pessoas mais jovens. Os idosos precisam dos jovens para cuidar deles. Os jovens precisam dos idosos para ouvir conselhos, para saber como proceder nesse mundo. Todos nós precisamos um do outro. Ou seja, tem trabalho para todos na igreja. Andar em novidade de vida é isso. É servir a Deus, é fazer aquilo que é da vontade dele. Em Romanos 8:17, vamos voltar mais uma vez. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Nós, mesmo que sofrendo aqui nessa vida, mesmo que sofrendo para fazer a vontade de Deus, nós vamos ter a honra de ser chamados co-herdeiros, de ser chamados filhos de Deus. Então, por isso, nós devemos negarmos a nós mesmos, buscar servir a Cristo e fazer aquilo que é da vontade de Deus. Então, saia daqui hoje, que nós possamos sair lembrando e sabendo que nós pecamos, nós não somos merecedores de nada, nós temos uma dívida com Cristo. Mas essa dívida foi paga. Paga pelo seu sangue, paga pela sua morte. E através do batismo, através da entrega da nossa vida a Cristo, através de uma vida, de uma busca de uma vida de acordo com a vontade de Deus, de uma busca servindo na igreja aos irmãos, nós podemos obter o perdão de Deus e poder ser chamados de filho dele e obter a salvação que Deus, com tanto amor, oferta a nós. Em nome de Jesus, amém. Se algum dos irmãos quiser levar aqui para casa para pagar... Brincadeira.